Quero pensar com vocês hoje sobre o perfil espiritual da Igreja de Cristo, abordando 4 pontos, assim, bem notórios para todos nós: a questão do culto ao Senhor, a questão do dia do Senhor, a questão do anjo do Senhor, que significa ser o anjo do Senhor na igreja, e a casa do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto que nós lemos de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 14, ele vai falar de uma coisa que é muito profunda para a igreja de Cristo, que a maioria das pessoas não conseguem perceber. A questão de você ser crente, a questão de você poder entender o que é a questão da eleição, você ouvir falar sobre eleição, quando você lê 2 Timóteo, né? Quando Paulo diz, olha, antes dos tempos eternos, houve o estabelecimento de tudo, a escolha de Deus, né? Quando você vê Paulo falando aos Efésios, ele nos predestinou, né? A Romanos nos predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. E aí Paulo vai chamar a atenção para que haja um entendimento de que tudo isso vem do amor de Deus para conosco. E aí ele chama a atenção para que você compreenda que esse amor, ele tem o quê? Ele ultrapassa tudo que você tem em entendimento com relação à altura, largura, profundidade e comprimento. Então, ser crente, estudar as Escrituras é algo fantástico, e também não é algo para todo mundo. Isso aqui é matéria revelada. Todos nós temos alguma coisa contra a edificação da Igreja de Cristo. Todos nós, a gente sempre tem alguma coisa contra a igreja. Isso porque existem 2 igrejas em nós. Preste atenção, existem 2 igrejas em você. Existe a igreja que você frequenta, da qual você é membro, da qual nós somos membros. Essa igreja, ela geralmente é vista por nós como problemática. Essa igreja tem problemas. E existe uma igreja que também está dentro de você, que é aquela que você gostaria que ela fosse. E a igreja que você gostaria que você fosse, ela é tida como a igreja dos seus sonhos. Eu sempre ouço algumas pessoas dizer assim, olha, se eu fosse pastor, eu faria assim. Eu estava, algumas pessoas vão se ofender, mas eu estava conversando com o Moisés ontem na limpeza aqui, a gente fica limpando e conversando, e ele disse assim, ele disse 2 coisas, eu até brinquei com ele. Uma, ele disse assim, eu estava até planejando em visitar o pastor Servo. Eu falei, Deus, para livrar o servo da tua presença, levou logo o servo para a glória. Depois ele contou que um dia o servo chegou à frente de uma igreja e disse assim, se eu fosse pastor dessa igreja, eu já tinha derrubado tudo isso aqui e tinha feito hoje. Eu disse para ele, é por isso que ele não é. Eu não era o pastor da igreja, porque não é esse o propósito de Deus, derrubar tudo para construir. Tanto é que Deus não permitiu que ele fizesse isso. Então, existem 2 igrejas em nós. Aquela igreja que eu pertenço, da qual eu sou membro, da qual eu sou cercado pelos irmãos, convivo com os irmãos, e essa igreja tem problema, porque nas Escrituras ela é vista como uma família, e toda família tem problema. Então tem a igreja que é aquela que eu sonho, aquela que eu gostaria que ela fosse. Agora, uma coisa nós precisamos entender: quando Pedro vai descrever a igreja, ele usa metáforas a fim de estabelecer uma relação de semelhança. Pedro vai falar que Cristo é a cabeça, Paulo também fala isso, né? A igreja é composta de membros. Agora, uma cabeça, ela precisa de um corpo para que haja um funcionamento. A igreja não funciona sozinho, o corpo também não funciona sozinho. O corpo depende da cabeça e vice-versa. Agora, dá para Jesus ser o cabeça da sua vida espiritual se você não faz parte do corpo? Essa é uma pergunta que deveria ser pensada por aqueles que não dão a mínima para a igreja. Sabe, observem que geralmente os cultos, eles ficam atrás das pequenas enfermidades, eles ficam atrás dos aniversários, eles ficam atrás das festas, eles ficam atrás do trabalho. Então, a gente sempre diz assim, olha, Jesus é o meu Senhor, mas ele está sempre sendo deixado de lado. Então, essa pergunta ela é pertinente. Dá para Jesus ser o cabeça da sua vida espiritual se você não faz parte do corpo? Tem muita gente que quer ser filho de Deus,
que quer ser salvo, que quer receber as bênçãos de Deus, mas ele não quer compromisso com Deus, ele não quer envolvimento com a casa de Deus, ele não quer pertencer a esse corpo. E aí por isso que surgiu a ideia dos desigrejados. O cara quer tudo, mas ele quer ficar lá na dele, tá? Para ele acorda de manhã, né? Ele agradece, é obrigado por estar vivo e tal, e quando ele vai comer, talvez ele agradece alguma coisa, e ele acha que isso é culto, isso é vida com Deus, e na realidade não é. Uma casa não se constrói por partes isoladas e distantes umas das outras, não tem como. Um alicerce, ele perde o sentido se ele não tiver nada construído sobre ele. É possível ser escolhido de Cristo, ser amado por Deus e não dar a mínima para sua noiva, para sua igreja? Eu creio que não. Irmão, não amar a igreja é faltar com o respeito e desprezar o amor sacrificial dedicado à igreja. Observe que o apóstolo Paulo chama a atenção de que eu e você, nós precisamos entender, sabe, esse amor no seu completo. E no seu estado completo, ele atinge altura, largura, profundidade, comprimento, não é? Então não é uma coisa tão simples. Não amar a igreja é faltar com respeito, é não dar a mínima. É como aquele caso do Simão lá, né? Que recebe Jesus na casa dele, não dá água, não dá hóstia, não dá nada. Jesus é um sujeito sem nenhuma significação para ele. Ser igreja é todos unidos no mesmo lugar, convivendo em comunhão e interligados uns aos outros. E isto nós vamos ter que viver com erros e acertos. A igreja ela é um projeto divino que está debaixo da edificação de Cristo. Agora, é um projeto inacabado. Por que é um projeto inacabado? Porque a igreja ela está sendo ainda completada. O número dos eleitos ainda não está completo. Se tivesse, Cristo já tinha voltado. E aí nós precisamos pensar nessa questão de amar a Deus, amar a igreja, de ser cristão, entender o que é a igreja, e nós temos que separar isso em 4 pontos. Eu disse que em primeiro lugar nós vamos ver a questão do culto. Cultuar é preciso, é uma obrigação nossa. Primeiro que é uma necessidade humana, se relacionar com o divino e com o sagrado, mas cultuar é uma obrigação nossa. Se nós temos um Deus, nós temos que prestar culto a Ele. Irmãos, observem os muçulmanos, quando chega naquele horário, eles têm que virar lá para o lado de Meca e larga o que está fazendo, eles têm que orar. Não tem como. Observem outros grupos. Não é? Às vezes a gente fala tanto dos católicos, mas tem católico aí subindo escada de joelho, tem nego botando tijolo na cabeça. E que tipo de sacrifício nós fazemos? Então, cultuar é preciso. A palavra culto ela vem do latim e significa adoração e homenagem a Deus. Quando você vem aqui, você vem homenagear a Deus. E aí você precisa entender, na originalidade do termo, não dá para você homenagear em casa, porque isso é feito dentro de um corpo, é feito dentro de um grupo. Por isso que Deus pega Israel do Egito e leva para o deserto. Para quê? Para servir. Eles participavam de tudo? Não, mas botava todo mundo em pé lá, e o sacerdote ia lá, fazer o sacrifício, explicava para eles o que estava acontecendo. Eles não faziam nada, mas eles tinham que estar assistindo aquilo. Então, cultuar envolve reverência e honra. Por isso, os reformados e ortodoxos definiram a religião como a maneira correta de honrar a Deus. O que é religião? Não é só religarem, mas os reformadores disseram que na religião nós temos que buscar a maneira correta de adorar a Deus. Quem cultua se rende, se curva diante do Senhor. Quem cultua cultiva uma relação direta com Deus que envolve serviço. Agora, devido aos abusos do culto atual, a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Gente que adora em espírito e em verdade. Por que quando Jesus disse isso para aquela samaritana, Jesus não estava vendo isso no mundo? Ele diz: olha, Deus vai chegar um dia que Deus vai procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Presta atenção, Israel não adorava a Deus? Adorava, mas eles não adoravam em espírito e em verdade.
quando Jesus fala para a samaritana, a pobre da samaritana pertencia a um grupo de pessoas que não entendia absolutamente nada de adoração. Por isso que ela se confunde toda. Não, mas nossos pais disseram que era nesse monte, não sei o que, e Jesus diz: não é nada disso. Os judeus, eles adoravam apenas em verdade, porque eles tinham a lei, eles tinham a palavra, eles praticavam a verdade, mas eles não adoravam em espírito. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo habitando neles. Eles tinham a presença do Espírito, mas eles não estavam adorando em espírito. No caso, nós adoramos em espírito, que o Espírito Santo está em nós, e adoramos na verdade, porque praticamos a verdade que está nas Escrituras Sagradas. Gente que é habitada pelo Espírito, gente que se rende ao Senhor, senhorio soberano do Senhor, gente disposta a servir. O culto que agrada ao Senhor é aquele que está de acordo com os preceitos divinos. É errado as pessoas pensarem assim: vamos colocar isso aqui no culto, vamos botar isso aqui, vamos botar uma coreografia, vamos botar uma dança. Irmãos, Deus não pediu nada disso. Interessante que, se vocês lerem Amós 6,5, né, há uma advertência lá que os instrumentos que foram colocados no templo por Davi, Deus não pediu, e não era para agradar ao Senhor, era para agradar eles mesmos. E parece que tudo no templo tem que nos agradar, não é? Agora, nós temos que pensar que há basicamente 3 tipos de culto. Primeiro, nós temos o culto carismático. O que é o culto carismático? Ele caracteriza-se pela manifestação das emoções e do entusiasmo, grito, choro, pulo. Esse é o culto pentecostal. O culto pentecostal é um culto carismático, ele é extremamente emotivo. As emoções estão acima de qualquer coisa. Ele não é racional, ele é emocional. Esse tipo de culto prioriza a atitude do adorador na direção a Deus. O que vale é aquilo que o sujeito manda. Não, ele não está preocupado com o que Deus quer. Observem o culto do fariseu e do publicano. O fariseu tem essa característica. O que importa é quem ele é, aquilo que ele manda, e Deus tem que receber, não é? O segundo culto é o culto eucarístico. O culto eucarístico é o praticado pela Igreja Católica, onde a missa e a Eucaristia são aqueles elementos que aproximam o ser humano de Deus. Eles se tornaram intermediários. Por isso que nós usamos o termo aqui, ceia do Senhor. Não é Santa Ceia, porque quando se olha em questão de santa, aquilo ali, acha que tem algum tipo de benefício, algum tipo de graça. Aquilo não é sacramento, é uma ordenança, tá bom? Então, no culto eucarístico, Cristo está nos elementos. Os elementos são a forma mais importante do que Cristo. E isso é um absurdo. O terceiro culto é o culto fundamentalista, ou o culto tradicional, onde o culto é uma solenidade centrada nas Escrituras. Aqui nós vamos ter ensino, reverência, contrição, arrependimento, gratidão, louvor. Estas são expressões de um culto verdadeiro, de um culto bíblico, de um culto que deve agradar a Deus e não aos ouvintes. A palavra deve ser o ponto máximo do culto. Se alguém perguntar para você qual é o ponto máximo do culto de vocês, qual é o clímax do culto de vocês, vocês têm que dizer: é a pregação da palavra, aonde tem o objetivo de alimentar a nossa alma, mudar a nossa atitude e levar o ser humano a uma conversão direta a Deus. Então, cultuar é uma necessidade. Segunda coisa que nós precisamos entender é que Deus separou um dia para Ele. Por isso que você sempre vai encontrar o dia do Senhor. E aqui nós temos uma polêmica bíblica sobre o sábado e o domingo, né? Mas aqueles que defendem o sábado, eles vão pensar numa palavra hebraica chamada Shabat, que é sábado. Só que é o seguinte: o verbo Shabat significa descansar. Deus tirou Israel do Egito para cessar os labores, cessar as atividades. Você vai ler isso em Gênesis 8:22, está lá, Gênesis 8:22. Então, não é um dia sagrado. O sábado não é um dia sagrado, mas um dia de interrupção de suas atividades para descansar e também para cultuar. Da mesma forma, como o domingo não é um dia santo, não é um dia sagrado. Ele é um dia para descanso e um dia para culto, para adoração.
Não havia atividade todos os sábados do deserto. As pessoas pensam que todo sábado tinha atividade no deserto. Depois que eles saíram do Egito, eles esperaram 20 dias para a celebração da segunda Páscoa, que foi a primeira Páscoa no deserto. 20 dias. Por quê? Porque o objetivo era aquele povo descansar, aquele povo trabalhava escravo de sol a sol. Então sai do Egito, não tem culto todo sábado, tá? Esperaram 20 dias, se passaram. Houve descanso, mas não houve culto. Algumas práticas da antiga aliança tiveram seus aspectos cerimoniais abolidos, e por isso foram substituídos por uma nova forma de administração da nova aliança. Por exemplo, a circuncisão não é praticada mais, ela deu lugar ao batismo. E aí nós temos os nossos irmãos presbiterianos fazendo uma confusão de que o batismo é a continuidade da circuncisão. Não é, não há base bíblica clara para isso. Segundo, a Páscoa deu lugar à ceia. O sábado deu lugar ao domingo, dia em que Jesus ressuscitou, um dia especial dentro do novo pacto. Jesus aparece a primeira vez aos apóstolos depois de ressurreto no domingo. Por que Jesus não apareceu no sábado? Ele aparece no domingo, ele ressuscita no domingo, e aí ele espera passar 7 dias para no próximo domingo ele aparecer aos discípulos. Os apóstolos se alegraram cumprindo, uma profecia que está no Salmo 118, 22 a 24, nessa celebração, baseado num dia especial, que é o domingo. E aí, Pedro veio dizer uma coisa para nós: a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra de esquina. Foi o Senhor quem fez isso, e essa coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aí, lembrando lá da profecia do Salmo, ele diz assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijem-se, alegrem-se nele. Ora, se Jesus tornou-se a pedra angular no dia em que ressuscitou, o dia da ressurreição foi o dia que o Senhor sempre fez, no caso, o domingo. E Deus fez esse dia para nossa alegria, para reverenciarmos o Senhor que nos salvou e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos que pensar nisso. Nós temos 7 dias para viver durante a semana. 6 pode ser dedicado a nós, mas um dia nós temos que prestar culto, se nós entendemos que fomos amados pelo Senhor. Se você consegue compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor dedicado por você, você vai fazer de tudo para estar aqui. Você não vai se render às coisas ligadas à sua carne. Irmãos, nós cantamos hinos tão significativos e nós não pensamos. Morri na cruz por ti, que fazes tudo por mim. Nada, não vem nem no culto homenagear, prestar honra, adorar, servir. É comum a gente olhar, sabe, no templo, as pessoas verem defeito e tudo. O negócio está torto aqui, tem que trocar telha aqui, tem isso, aquilo, outro. Irmão, venha para cá para cultuar. Ou então veja o que é possível fazer, o que eu faço. Venha para servir. Terceira coisa, o domingo, então, ele é o dia do Senhor Jesus. Comemora-se a ressurreição de Jesus. Nós nos reunimos para culto, descansamos do trabalho semanal. Terceiro, o culto ele acontece no templo. Ele pode acontecer em qualquer um outro local, não tem problema com isso. A igreja pode sair daqui e se reunir debaixo daquela mangueira ali fora. É culto. Entretanto, desde o início do relacionamento de Deus com o seu povo, ele tem um lugar, ele escolhe um santuário. O tabernáculo foi para quê? Pergunta: eles não poderiam fazer os sacrifícios à luz de todo mundo, aberto lá no meio do arraial? Poderiam, mas por que Deus constrói aquela tenda? O templo é o nosso tabernáculo, o nosso santuário. O primeiro lugar foi um lugar desconhecido. O primeiro lugar que se fala em culto e adoração foi um lugar desconhecido. Nós não sabemos onde foi que Abel sacrificou, mas tinha um lugar lá, reservado.
O segundo foram lugares, né, espalhados por aí. Você vai ver Jacó, você vai ver Abraão, né? Abraão, Jacó, Isaac, os homens de Deus, né? Gideão. Você vai ver os homens de Deus em lugares fazendo seus altares, prestando sacrifício. Depois vem a tenda móvel no deserto. Eles paravam no lugar, montavam, tinha culto, ficavam um tempo, depois desmontava tudo, botava na costa dos levitas e eles caminhavam e paravam no lugar e montava tudo de novo e tinha culto. Era assim. E aí depois vem um lugar fixo, templo, onde oferecemos as nossas ofertas e os nossos sacrifícios de louvor. Cultuar é você separar uma parte do seu tempo para esse propósito, e o templo é um lugar específico para isso. Há uma profecia em Isaías 56, versículo 7. Se você quiser ler, né? Também os alegrarei no meu santo monte, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. É por isso que nós não podemos cultuar em casa, mas é na igreja que apresentamos o verdadeiro culto a Deus. Efésios 5, 21 vai falar de uma característica que não dá para acontecer em casa. Ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Presta atenção. Será que dá para eu me sujeitar ao nazareno e o nazareno se sujeitar ao branco, cada um na sua casa? Não, ele está falando de culto, de comunhão, de sujeição uns aos outros, debaixo de uma liderança, debaixo de um momento especial. Então, só vai ser possível isso aqui dentro, não dá para ser em casa. Então, a igreja, ela precisa pensar nisso, tá? A questão do templo. Templo é algo importantíssimo. Por isso que nós chamamos de casa do Senhor, né? Que aqui se reúne quem? O corpo de Cristo. A 2 Crônicas 30, verso 8 também vai falar sobre o mesmo assunto. Quarto lugar, a igreja ela possui um anjo, só que esse anjo é de carne e osso, tá? Quando se diz que o pastor é o anjo da igreja, ele não é anjo no sentido de ser anjo, ele é anjo no sentido de ser mensageiro. A palavra anjo também significa mensageiro, tá? Então, quando se usa anjo ali no Apocalipse, né? Quando ele diz assim: e ao anjo do Senhor escreve aquele, ele poderia colocar assim: e ao mensageiro do Senhor escreve aquele que é, tá? Aquele que era, que há de vir, Cristo. Então Cristo escreve para o líder, e o líder passa para a igreja. É ele quem recebe a mensagem e passa. Muitos almejam a função de pastorear, mas irmãos, pastorear envolve conduzir, ensinar, ser modelo, presidir, cuidar, exortar, ser dispenseiro de Deus, enfrentar pecado, confrontar erro e calar os enganadores. Já tem essa, tá? Ou seja, são homens especiais, mas esses homens, eles são sujeitos a erro. Esse mensageiro de Deus, ele comunica, ele prega a palavra de Deus referente à conduta moral e espiritual para a igreja. É um mestre que possui o dom divino para ensinar, edificar, exortar, encorajar o povo de Deus por meio da palavra de Deus. Preste atenção. Todas as vezes que a gente vem para cá, o objetivo é encorajar vocês pela palavra. Não é brigar, não é dar bronca em ninguém, não é vir para cá, sabe, chamar a atenção das pessoas. O pastor não é para isso. As pessoas às vezes têm uma vida difícil já durante a semana toda, trabalho exaustivo, cansativo, vem para a igreja quando você deveria receber a palavra que é alimento espiritual para fortificar o seu ser. Você vem para cá para pegar a exclamação? Isso não existe, tá? Então ele é um mestre, ele possui o ensino, ele pega a palavra, ele aplica na vida da igreja e ele espera a ação do Espírito. Não é a minha mensagem que vai mudar a vida de vocês, eu vou trazer a palavra e o Espírito é quem vai convencer você, não sou eu. Agora, ele é de fato um homem diferente, porque ele tem que ter
toda essa consciência antes de vocês. É um homem que fala de Deus, né? Agora, a igreja, vamos começar a colocar um acabamento aqui. Então, a igreja, ela é formada pelos eleitos. E esses eleitos, ele tem um líder, tem um lugar de adoração, tem um dia específico e tem a igreja como dever de cultuar ao Senhor. Esses eleitos, eles foram recriados, eles possuem algumas características, eles aceitam naturalmente a depravação total. Vocês querem ver uma coisa? Você perguntar para um crente verdadeiro quem você era antigamente, ele vai dizer: rapaz, eu não prestava. Tá? O que Paulo diz? Na minha carne não habita o quê? Bem nenhum. O bem que eu quero fazer eu não consigo. Ele diz: miserável homem que sou. Esse é o crente verdadeiro. Agora, quando você pega um não crente, ele diz: não, eu era gente boa, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo outro e tal, fariseu. Então, eles aceitam naturalmente a depravação total. Eles reconhecem que não mereciam, mas Deus escolheu eles. Eleição incondicional. Eles sabem que receberam os benefícios do sangue de Cristo, que não foram santificados pelas obras, mas foram santificados pelo sangue de Jesus. O que é isso? Expiação limitada. E eles aceitam naturalmente a regeneração que vem do Espírito Santo. Nascemos de novo por causa de uma ação do Espírito Santo, não por uma ação nossa. E eles vivem em paz com Deus, seguro quanto à eternidade, têm certeza de que são guardados por Deus. Eles sabem que se eles caírem, eles têm um advogado. Eles sabem que eles vão permanecer fiéis até o fim, não é por causa da fidelidade deles, eles sabem porque eles são sustentados por Deus, porque Deus quem guarda a alma dos seus santos. O que é isso? Perseverança dos santos. Então, os crentes verdadeiros, eles convivem constantemente com os 5 pontos do calvinismo. São os 5 pontos da doutrina básica. A igreja se reúne como um povo especial, num dia especial, num lugar especial, diante de um homem especial, na presença de um Deus especial. Tudo isto acontecerá porque Deus jurou, Ele deu a sua palavra e Ele cumprirá em detalhes. Esta é a razão da nossa fé. Esta é a razão da certeza da nossa salvação. Deus não falha, Deus não mente, Deus nos encoraja, Deus nos fortalece, Deus nos faz perseverantes. É Ele quem nos sustenta. Então, irmãos, a igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. Quando Deus escolheu Abraão, Ele tinha em mente a igreja. Quando Deus levanta o povo de Israel, Ele tem em mente a igreja. Quando Deus envia Jesus, Ele tem em mente a igreja. Quando Jesus levantou os apóstolos, eles seriam a base de tudo para a igreja. A igreja foi construída sobre a edificação, foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a igreja é a menina dos olhos de Deus. E por quê? Preste atenção, a igreja, ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Mas a igreja, individualmente, cada um de nós, quando entramos no mundo, quando nascemos, nós fomos contaminados pelo pecado. Então, eleitos antes da fundação do mundo, contaminados ao entrar no mundo, mas nós fomos resgatados em Cristo, ainda no mundo, pela cruz. Nós fomos recriados para as boas obras, mostramos-nos arrependimento, recebemos fé para crer, e essa igreja, depois de regenerada em Cristo, ela foi santificada e apresentada diante de Deus sem mácula nem ruga, sem defeito. Essa compreensão, ela deve nos levar a servir a Deus. E agora aqui eu quero que você preste atenção. Vamos terminar aqui. Olha a conclusão. Cada um de nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas quando entramos nesse mundo, gerados por nosso pai e por nossa mãe, nós fomos contaminados pela herança que vem lá do Éden, pela queda de Adão. Nos tornamos, por natureza, filhos da ira, contaminados, pecadores. O que Deus faz? Pelo fato de termos sido escolhidos, Deus envia a sua palavra até nós, o Espírito Santo nos regenerou, gerou vida,
e depois de recriados, nós recebemos fé para crer, e aí começamos a seguir ao Senhor. Entendemos que hoje somos santos. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz por nós, e o seu sangue nos purificou de todos os nossos pecados. E baseado em tudo isso, que nós temos que ter uma única reação. Qual seria essa reação? Servir a Deus, apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é culto racional. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos leve a essa posição que irá de fato agradá-lo no serviço do Senhor, para que todos nós possamos de fato entrar aqui e cantar: no serviço do meu rei eu sou feliz. Que Deus nos abençoe.